Está nas mãos do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, uma proposta de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso há 3 anos. O Cabral tem uma condenação aí quase perpétua, né? Já são 260 anos. Esse número pode aumentar ainda mais. Diferentes crimes que ficaram comprovados ao longo dos seus mandatos. Ele está tentando, já há muito tempo, fechar um acordo que reduza, em parte, sua pena. Finalmente conseguiu assinar um acordo com a Polícia Federal. Só que esse acordo ainda depende da homologação do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Só que a própria Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária a essa delação do Cabral. Esse tipo de instrumento, no país, algo recente, a delação premiada, foi bastante usado na Lava Jato. É importante quando, por exemplo, um peixe menor tem informação privilegiada que pode incriminar um tubarão, por exemplo, né? Só que nesse caso do Cabral, ele é o tubarão. Cabral teve em volta de si um enorme esquema de desvios de verbas, perdurou durante quase uma década, acabando, lapidando com o estado do Rio de Janeiro. Então, a pergunta que fica é a seguinte: quem Cabral poderia delatar nesse esquema que foi aceito pela Polícia Federal e ainda depende da aprovação no Supremo Tribunal Federal? O tubarão Cabral teria uma baleia, né, uma orca ali para delatar? Quais são as informações privilegiadas? Se fala que Cabral poderia entregar alguma personalidade da justiça, algum ministro, algum desembargador, enfim, alguém da política, ex-presidente da República. Qual essa figura, esse figurão Cabral teria para delatar? É uma dúvida que fica no ar e vai depender justamente dessa decisão do ministro Fachin para saber se a delação do Cabral vai ser ou não homologada. Acho complicado que, mesmo sendo homologada essa delação, Cabral consiga sair da cadeia. São 260 anos de condenação. Ainda está respondendo a outros processos que não foram julgados, ou seja, pode reduzir ali a pena. Recentemente, Cabral teve um surto, né, de honestidade, assumindo alguns crimes depois de sempre negá-los. Tem outra história, a gente falou mais cedo sobre isso, nessa tentativa de acordo de delação premiada, porque Cabral teria de devolver 380 milhões de reais, o que é absolutamente ridículo, porque fica claro que se esse ladrão tem 380 milhões de reais, e claro que tem muito mais do que isso, né? Fica evidente que essa grana toda foi acumulada por meio de ladroagem dos cofres do estado do Rio de Janeiro. E por isso, essa grana que Cabral está colocando ali para negociar deveria ser confiscada e não ser negociada na delação. Você diminui a minha pena e eu pago 380 milhões de reais. Como assim? Né? Toma essa grana, a grana não é dele. A grana é do cofre do estado do Rio de Janeiro, confisca os bens. Que história é essa de querer barganhar com dinheiro podre, roubado do contribuinte do Rio de Janeiro? Assim fica fácil, né? Conseguir a delação, usufruir de toda a dinheirama que foi roubada, sei lá, guardada debaixo do colchão e por aí vai. Enfim, é um caso que a gente vai continuar acompanhando para saber, primeiro, se de fato a delação vai ser homologada no Supremo Tribunal Federal. 2, quais são essas baleias, né, orcas, sei lá quem o Cabral vai querer entregar. E principalmente, que tipo de acordo vai ser fechado, que tipo de benefício o Cabral vai receber por ter delatado alguém. Se é que esse acordo finalmente vai ser fechado depois de várias tentativas do ex-governador do Rio de Janeiro. Por falar em Rio de Janeiro, teve início ontem a fase de depoimentos na Justiça Militar do inquérito que apura a responsabilidade dos 9 militares acusados de ter metralhado e matado o músico Evaldo Rosa e o catador Luciano Macedo. Foi em abril deste ano em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Ontem a gente falava aqui sobre o laudo que foi elaborado pelo próprio Exército, publicado no jornal Extra, que constatou que foram disparados mais de 250 tiros, que atingiram, além dos 80 tiros, o carro da família que estava indo para o chá de bebê, também muros próximos, grades, até paredes de um prédio que estava distante 200 metros do local dos disparos, ou seja, bala perdida, bala disparada para tudo quanto é lado e 2 pessoas morreram. Qualquer coisa que tivesse no meio do caminho poderia ser atingido. Ontem, no primeiro depoimento, o tenente Ítalo Nunes, comandante da patrulha de militares que estava naquele domingo,
falou de uma forma, de um discurso que a gente já ouviu, infelizmente, em outros tribunais. Qual é o discurso? De assumir a responsabilidade, de dizer que errou, de assumir a culpa pela morte de 2 pessoas inocentes? Não. O discurso do tenente Ítalo Nunes, comandante da patrulha de militares naquela tarde de domingo no Rio de Janeiro, foi o discurso de incriminar as vítimas. Isso sem a menor lógica diante da realidade, inclusive da investigação feita pela Polícia Civil e pelo Exército. Desde o começo desse caso, a Carla estava aqui naquele final de semana de plantão, os militares tentaram inicialmente imputar à vítima a responsabilidade por estar, primeiro, armada e ter atirado contra os militares. Só que nenhuma arma foi encontrada, nenhum militar ficou ferido, nenhum tiro foi encontrado pela perícia na direção de onde estava aquela patrulha naquele domingo. Ou seja, apesar de todos os depoimentos das testemunhas que presenciaram aquele tiroteio para tudo quanto é lado, né? A ausência da arma, das provas periciais, o comandante da operação, o tenente Ítalo Nunes, segue batendo na tecla de que viu o músico Evaldo atirando na direção deles. E mais, durante o depoimento, ele disse que o catador de lixo, Luciano, que também morreu, foi visto momentos antes assaltando um veículo. Ou seja, no depoimento, depois de todas as provas que foram colhidas, o tenente conseguiu criar uma ligação entre as 2 vítimas, dizendo que o músico morto atirou, sendo que nenhuma arma foi encontrada. Disse que o catador Luciano, que foi ajudar a família no meio daqueles disparos, daquele momento, tinha roubado um carro, sendo que ele estava a pé. Ou seja, o tenente Ítalo Nunes tentou encontrar alguma justificativa para ter sentado o dedo, disparado mais de 250 vezes no carro de uma família que estava com uma criança dentro, indo para um chá de bebê. A gente falava ontem do terrível caso da engenheira Patrícia Miero, que também teve o carro alvejado após ser confundido com o de traficantes. Depois, os policiais desapareceram com o corpo dela. Numa versão canalha, começaram a dizer que a vítima estava procurando drogas, numa covarde, uma absurda tentativa de tirar da reta a responsabilidade pelo erro. Agora, esse tenente está usando exatamente do mesmo expediente para justificar uma execução, tentando colocar em dúvida a índole das vítimas, dizendo que o músico tinha uma arma que nunca foi encontrada pela perícia, dizendo que foram feitos disparos em direção aos militares, disparos que também não foram comprovados pela perícia, que o catador tentou ajudar e foi morto também no fuzilamento, que foi acusado de ter roubado um carro, sendo que não houve nenhuma queixa. E ele, curiosamente, estava a pé naquele momento, não estava de carro. Foi tentar ajudar a família. Ou seja, é uma tentativa tão absurda de desqualificar, de acabar com a reputação de 2 cidadãos brasileiros que tiveram o azar de aparecer na frente de um bando de militares sem nenhum tipo de preparo, que sentaram o dedo mais 250 tiros, se sentindo Rambo, no meio ali de uma área urbana do Rio de Janeiro. E mesmo depois de tudo que se analisou, perícia técnica, né? Tudo que foi visto, a perícia não foi feita por nenhum parente das vítimas. A perícia não foi feita por nenhum traficante da área. A perícia foi feita por policiais civis do Rio de Janeiro e por militares que também realizaram a verificação. Esse camarada tem a crueldade de bater no peito e tentar incriminar as vítimas, sendo que uma delas estava indo no domingo com a família para um chá de bebê. E mais, mesmo se o Luciano tivesse roubado um carro, mesmo se o Evaldo tivesse atirado contra os militares, a reação correta que se espera de agentes treinados é de fuzilar 2 pessoas desse jeito? Em nenhuma das versões a história dos militares tem sentido. Nenhuma tem sentido. Eu sempre falo aqui que um policial, um soldado, um tenente, ele pode errar no calor de uma operação. Ele pode dar um disparo, um tiro, numa infelicidade, acabar acertando uma vítima que não tinha nada de irregular. A gente já viu casos aqui de um cidadão que estava com uma furadeira,
O policial de longe imaginou que ele tivesse com um fuzil, foi lá, atirou, matou o rapaz com uma furadeira. Mas a reação depois é a que separa um policial, um agente do Exército, um agente de um Estado, de um erro, de uma ação criminosa. Um erro de uma ação criminosa. A informação que a gente tem até agora é de que o policial que deu aquele tiro de fuzil que matou a menina Agatha Félix, de 8 anos, que ele está muito mal. Ele está completamente acabado por ter atingido a menina. Ele não deveria ter participado daquela operação, ele estava abalado por ter pedido um amigo recentemente. Participou de todas as reconstituições e aparentemente não tirou dele da reta. Assumiu a culpa, né? Agora, nesse caso, na zona norte do Rio de Janeiro, o tenente Ítalo Nunes cometeu um outro crime. Além de ele ter ordenado que seu pelotão de fuzilamento acabasse com a vida de 2 pessoas e de quem mais estivesse no caminho, com 250 disparos dados, ele agora quer acabar com a reputação de 2 inocentes que foram vítimas de um Estado que destrói vidas, sonhos, famílias, que são obrigadas a lutar por uma justiça que quase nunca vem. Tenente, não há justificativa para o que o pelotão, sob suas ordens, fez. Fuzilar pessoas no meio da rua por conta de uma suspeita só revela o despreparo técnico, estratégico e humano. E para provar que o senhor não é humano mesmo, tenta agora colar uma historiazinha que não serve nem para boi dormir, tentando desqualificar as vítimas. Felizmente, nesse caso, há uma perícia técnica que desmente essa versão grotesca desse depoimento. Resta saber se, no fim das contas, a justiça tão aguardada vai ser feita. E vamos em frente.